Estamos começando mais um episódio do X da Questão. É sempre muito bom tê-los aqui com a gente, porque você sabe, aqui no X da Questão, cada episódio, a gente também não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa a gente sabe. É muito conhecimento, muita informação e muita sabedoria passada através do nosso convidado tão querido que a gente recebe aqui. Mas antes da gente começar, não posso deixar de lembrá-los de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui no link abaixo, porque quando você é inscrito, cada novo episódio você recebe a notificação no seu celular e também se inscreve na nossa outra rede social lá no Instagram, que tem os cortes do que acontece de mais legal aqui nos episódios. Cleve, antes da gente apresentar o nosso convidado, o que você acha que a gente vai escutar aqui hoje, Cleve? Nossa, muita informação, muita interação, e pode ter certeza que a nossa capacidade de interpretação fica melhor, acho, a partir de hoje, né? Hein? Nossa, como fala? Imagem cênica, talvez? Exatamente, é isso aí. Então vamos lá, Cleve. Sem delongas, apresenta o nosso convidado, que eu tô curiosa já e tô ansiosa pra gente aprender com ele. Perfeito. Olha, ele é um convidado muito especial, porque assim, é a primeira vez que a gente recebe um ator aqui tão renomado, tão conhecido. Fez novelas na Bandeirantes, na Record, na Globo, enfim. No teatro tem diversas peças em cartazes que ele já participou. Ele tem uma história de vida também muito linda, passou por algumas adversidades na vida, venceu, já contagiou a gente aqui com a energia que ele trouxe. Contracenou com grandes nomes da televisão brasileira, também fez peças com grandes nomes no teatro. E realmente a gente vai aprender, muitos de vocês que estão aí curiosos vão reconhecer, porque ele é muito conhecido nas peças. Eu mesmo lembro ele, né, numa novela, não sou muito noveleiro, mas gostava muito da novela Terra Nostra. E ele fez um papel incrível, isso marcou a imagem dele para mim. Portanto, luz, câmera, ação. Senhoras e senhores, Raimundo de Souza. Seja bem-vindo, Raimundo. Olha, já começou bem. Eu estou emocionado com tudo isso que você falou, Cleber. E você também, cara, é muito... Essa conversa toda nossa aqui, esse pré... A gente chama assim, a conversa de coxia, né? É isso. A conversa fora das câmeras, fora do palco do teatro. Então é na coxia, né? Já foi assim bastante gratificante. Agora estar aqui e passando tudo isso para quem é viciado em vocês, eu estou muito feliz. Legal. Ô Raimundo, então pra gente começar, você tem mais de 50, quantos? Mais de 50 anos de carreira. Como que foi o início? Como que o Raimundo lá atrás começou e se encantou pela essa arte do teatro, cinema, televisão? Puxa, será que eu lembro ainda? É porque a gente, né, vai ficando mais velha, a cabeça vai... Mas eu lembro, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu me lembro perfeitamente como foi que eu comecei a minha carreira profissional. Primeiro foi por curiosidade, né? Sou paulista, né? Nasci em Santo André, e eu tinha uns pais que eram muito religiosos, né? E eles frequentavam a igreja adventista do sétimo dia. Eu com 5, 6 anos, né? Eu ia na igreja, né? Meus pais iam, eu ia, acompanhava eles, tinha que ir, né? Era pequeno, não era nem porque era vocação, era que eu... Eles gostavam, eu ia, curtia e tal. E eu gostava de ver o pastor pregando. Eu via ele falando aquelas coisas, né? E eu não tinha noção do que era, mas eu achava bonito, sabe? As pessoas da igreja adventista tinham uma coisa muito dinâmica, assim, conversava com a plateia e tal, então eu achava isso tudo muito bonito. E o adventista, ele para às 6 horas no pôr do sol de sexta-feira e volta no sábado às 6. E sempre tem reuniões em casa hoje chamam de células, né? Então tinham reuniões em casa com o pessoal da igreja. E o que eu fazia? Eu pegava assim um caixote e subia e ficava imitando o pastor e repreendendo. Então isso me tirou assim, cantava com meus irmãos e tal, e isso me tirou um pouco a timidez, né? E comecei. Aí quando 14 anos, um amigo meu da escola fazia um grupo de teatro no Aliança Francesa, aqui em São Paulo, com um grupo de teatro que era do Armando Bogo e da Quirina, na época, que era puxa, esqueci o nome dele agora.
Enfim... Mas era lá do grupo do Armando Bruno Barrone, o nome dele. Ali na Santo Antônio dava curso de teatro. E esse meu amigo fazia uma peça infantil lá e me chamou para ir assistir a peça. Eu fui fazer. Eu fui assistir a peça e eu gostei. Foi a primeira vez que eu fui. Chamava O Planeta Azul. 1967, mais ou menos, né? No século passado. Então, aí eu comecei ali. Por quê? Eu fui assisti uma vez, era sábado, domingo de manhã e domingo às 3 horas. O teatro infantil na época era assim, era sábado às 4 horas, domingo às 10h30 e às 15 horas. Aqui na General Jardim, ali na Vila Buarque, né? Ali, né? E aí, eu comecei, ele me chamou, olha... quer trabalhar, ganhar um cachezinho? Eu comecei a ser contra-regra desse espetáculo. Contra-regra é aquele que bota o material em cena, se precisa de um copo de água, tinha que ter o copo de água em cena, se tem que ter uma vela, ele que bota. Então ele monta o cenário para os atores, perfeito. Eu falei, poxa, legal. Ainda ia assistir a peça e ganhava um dinheirinho, um troquinho, né? Naquela idade, para mim, 14, 15 anos, eu tinha 16 anos. Era maravilhoso, bacana. E assim eu... fui na Aliança Francesa, fazendo contra-regra. Um dia falta um ator que fazia um soldado. E eu falei, eu posso fazer. Tô aqui, Aí tô o aqui. Mário Bruni falou assim, olha, mas vamos ensaiar então. Isso era no sábado. Você estreia no domingo. Eu falei, beleza. Ele tinha, assim, 2, 3 falas só. O soldado entrava e tinha que dizer assim, meu rei, está pegando fogo no planeta. Olha a memória. O planeta azul. Está pegando fogo. Sim, mas como que está pegando? Não, entraram as pessoas, jogaram. E tinha esse textinho lá. Aí eu falei, puxa vida. Aí fiquei toda hora, né? Parecia ia até um comediante falava assim, olha, hora de entrar na internet maravilhosa. Né? O cara que queria era figurante, tinha que entrar em cena para ser o médico, a mulher morria, né? Muito engraçado. E só que quando ele entrou, a mulher já tá morta. Eu falei, tá vendo? Eu queria entrar antes. Mas só tinha que entrar naquela hora, tinha que ser morto. E ele não entendeu, viu? Quando eu entrei, o soldado, estreiei no domingo, ensaiei o sábado à tarde, no domingo de manhã, às 10h30, quando eu via o espetáculo da coxia, né? Que a coxia é atrás, assim, né? Então eu via assim pelos cantinhos e tal, eu via os atores. Não. Aí gostava. Agora, quando eu entrei em cena, que eu via a plateia, a luz iluminando, e eu via todo mundo na plateia de óculos, e os refletores refletiam. Eu achei, cara, onde é que eu tô? Que mundo é esse? Olha só, cara, essa foi a sensação que eu tive a primeira vez que eu entrei no teatro. Que magia é essa? Que coisa, né, maravilhosa é essa? Mas não falava o texto. Falava, soldado, o que aconteceu? Cara, eu fiquei sonhando, viajando com aquilo lá, né? Nossa. Aí ele falou, eu tô sentindo um cheiro de fumaça. Eu falei, tá pegando fogo. O quê? O planeta? O planeta. Ok, vai chamar os apagadores lá. E foi assim que eu estreiei em teatro. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Aí fiz teste para os Gigantes da Montanha, já em 68. Fui fazer escola de arte dramática com o Zimbisky, que era gênio da dramaturgia na época, Clay Diáconis, aqui no Teatro Brasileiro de Comédia, na Major Diogo, que era o teatro mais clássico da época, né? Nos anos 60, ditadura, aquela história toda, na época de Hair, Balcão, né? E eu estava de croquetes, né? E foi uma época assim muito... E culturalmente foi uma época maravilhosa, apesar de toda a repressão que nós tínhamos, né? Os artistas, de uma forma geral, o Rei da Vela com o Zé Celso na Oficina. Então, vários espetáculos que... né? E aí eu comecei, essa foi a minha história no teatro, né? Tive um teatro ali na Rua Santo Antônio, né? O Café Teatro Odeon, que foi uma grande jogada assim, que nós fizemos, que era uma casa gay, à noite, que era o Gay Club, na Rua Santo Antônio 1000. Tinha uma igrejinha, os mais velhos aqui vão lembrar, tinha uma igrejinha, ele era do outro lado, ali na Rua Santo Antônio, com a 13 de maio. E eu montei esse teatro lá, nós montamos esse teatro. Mas eu não era o sócio da casa gay, né, que abria 11h30, meia-noite e tal. Aí eu falei, cara, fica esse espaço aqui ocioso, vamos fazer teatro aqui.
Aí eu fiz várias peças lá, né? Como Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, Boy Meets Boy, tudo peça relacionada a assuntos gays na época, né? Rapazes da Banda, né? Então, todos esses espetáculos eu montei lá. E o que acontecia? Quem assistia a peça podia ficar não pagava entrada na boate, entendeu? Legal. Então, deu super certo. Aí ficou muito tempo. E quando eu estava fazendo Rapazes da Banda, aí a Band estava montando uma novela com Fernanda Montenegro, Davi Cardoso, Débora Duarte, Rolando Boldrin, sabe? Um elenco, as Wanda Cosmo, né? Os grandes atores da época, assim. Eu falei, aí estava lá assistindo o Vicente Cesso, o autor da novela, passou com o diretor na época, e Antonino Seabra, e falou... E me escolheu para fazer, eu e um outro, Valdir Fernandes, 3, na verdade, da peça, os Rapazes da Banda, né? Para fazer, fizemos Cara a Cara, a primeira novela da TV Bandeirantes, né? Em 1979. E eu era o galãzinho da peça, mas o galã, o vilão. Sabe, um personagem maravilhoso, era assim meio em cima do Chiquinho Scarpa, né? Aquele playboy da época e tal, era muito legal. Fizeram várias cenas na Rua Augusta, descendo com um caminhão, que na época eles faziam isso, montaram ele e o Baby Pinhatari, eles pegaram um caminhão basculante, encheu de areia e botou mesinhas e guarda-sol e meninas de biquíni em protesto, porque em São Paulo não tinha praia. E nós fizemos isso na novela. Várias cenas do Chiquinho, quando jogou o Sonrisal na piscina do Harmonia, né? E o cara vem de helicóptero Baby e joga, né? Sonrisal dentro da piscina. Cara, os playboys de São Paulo eram malucos, subia aqui, era Rua Augusto. E eu representei isso em 2 novelas da Record. Cara a Cara e depois O Ninho da Serpente. E aí estava Cleide Ácones, Juca de Oliveira, sabe? Só elencão, assim, na época, sabe? E esse foi o início da minha carreira. Aí depois fiz 50 peças, mais de 30 filmes, novelas e tudo mais. Respondi essa primeira pergunta. Com certeza. Eu estou chocado com a memória dele, Incrível, né? E o nível né? de Incrível. detalhes, É o nível de incrível, né? detalhes é muito grande. Isso é mágico. Isso é mágico. O Raimundo, para mim, assim, minha opinião, né? Eu vejo você como um dos pilares, né? Dos ícones aí tanto do teatro, esses nomes que você citou na sua primeira resposta, que também contam a história da dramaturgia brasileira, na minha opinião, tá? Você é um desses pilares. Mas assim, ó, eu sempre tive a curiosidade de quem assiste, quem vai à peça de teatro. Eu gosto muito de teatro, eu sou de Curitiba e muitas peças são lançadas em Curitiba por causa da opinião, né? Então, eu gosto muito de assistir teatro também. Mas assim, ó, eu sempre tive uma curiosidade para saber do ator lá, quando ele está preparando a produção, enfim, o que é mais complicado no dia a dia do ator, né? Ele gravar uma novela, ele se preparar para uma peça de teatro ou cinema. O que hoje é mais desafiador, desde quando você atua e nos dias atuais, o que é desafiador para o ator hoje? Bom, Cleverson, meu amigo, é assim, acho que os 3... Porque você, para representar, para criar um personagem, tanto faz você criar um personagem para o teatro, ou para o cinema, ou para uma novela, é um personagem que você está criando, tá certo? Só o que muda no ator é a forma de você transmitir isso. Nós, nesse momento, estamos aqui no X da Questão, nós estamos com uma câmera ali, sabe? Está bem colado aqui em mim. Então, eu não posso falar como eu falo no teatro, que eu falo para a última fila. E eu tenho uma voz, graças a Deus, uma voz muito possante, muito forte, né? Então, eu jogo muito. Então, eu tenho até que dosar, às vezes, a minha voz para não dar para o técnico de som lá, para não subir muito, o outro subir, tá? Porque a minha voz é assim, né? Nasci com isso. Tá? Então, você representar, tanto no teatro, como no cinema e como na televisão, você tem que criar um personagem. Eu sempre criei, às vezes na televisão não dá muito tempo para você criar, porque a televisão é tudo muito rápido, eles te contratam quase em cima de você começar a gravar. Isso, quando eu estava na Globo, era muito assim, né?
O cinema não. O cinema você já ensaia um pouco mais, um pouco antes e tal. Você faz trabalho de mesa, né? Mesa é quando a gente senta para bater, ler o texto, né? E o teatro, normalmente, na época, quando eu comecei, era assim 2 meses, 3 meses para você estrear uma peça. Hoje você estreia uma peça em 1 mês. Porque as produções, os produtores não têm muita verba, sabe, para pagar os atores. Então, não tem como pagar um ensaio de 3 meses sem estar entrando dinheiro. Então, eles diminuíram o tempo de ensaio, as peças não ficaram como... Claro, você não ia fazer um Shakespeare, uma Zalés com mais de um um Hamlet, como tinha muito naquela época, em 1 mês. Então, se demorava 3, 4 meses para ensaiar. O Antunes Filhos, quando eu fiz o Mito do Eterno Retorno com ele, nós ficamos ensaiando 1 ano. Nossa. Então, no teatro tem esse cuidado. Hoje, nem tanto. Mas, mesmo assim, mesmo em televisão, eu sou um ator que... Eu nunca repito o personagem. Eu sou um ator de criação. Eu adoro criar. Essa barba que eu estou agora é para um personagem que eu estou fazendo no teatro. Eu faço um patriarca judeu de uma família judia e que chama-se Aluga-se um Namorado. Então, nós ensaiamos essa peça em 1 mês. E eu falo hebraico na peça, sabe? Baru Hatah Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Ha-Gofei. Sabe? É a hora do cérebro. Então tem muitas coisas que eu falo, sabe? Então para você... Tive que chamar pessoas, sabe? Para me ajudar, amigos judeus, que eu tenho um rabino que mora lá. Agora está em Belo Horizonte, mas era do Rio de Janeiro. Então a gente... vai procurando formas de você representar. O que você vai fazer? É teatro. Então você tem uma forma de fazer. É televisão. Você tem... A criação é a mesma, tá? Mas na hora de representar, é essa a diferença. Perfeito. Muito bem. Raimundo, você já passou ao longo dos anos por... já viu muita coisa, tanto comportamento do público, quanto tecnologia, criação da internet. Agora, ao longo dos anos, que você, desde quando você começou, o que você acha que mudou mais? A TV, o teatro ou o público? Eu acho que mais é a internet mesmo, né? Acho que mais atingiu, assim, hoje, né? A televisão foi uma coisa muito importante, mas foi uma coisa muito perigosa para o teatro, né? A televisão tirou um pouco o público do teatro, né? Porque nos anos 70, nos anos 80, pouco se falava de novela. Era a TV Excelsior, né? A TV Tupi, que depois foi um pouco mais, né? Mas o teatro era muito forte nessa época, nos anos 50, nos anos 60, quase todos os teatros, né, do Brasil, mais São Paulo, eixo São Paulo, Rio, como Curitiba, né? A gente às vezes tinha que estrear uma peça em Curitiba para saber se a peça ia fazer sucesso. Tinha lá no Teatro no Guairão, né? O Clodovil fez o programa dele, vários programas eram feitos lá em Curitiba, para que era aprovação. Se aprovasse no povo de Curitiba, a peça era sucesso no Brasil inteiro, né? Isso era muito legal. Então a gente se preparava para fazer isso. Depois teve aqui no Teatro Municipal de Santo André também, né? Teve uma coisa, estreava as peças, mas aí já tinha uma verba da Prefeitura de Santo André, do secretário de Cultura lá. Então você montava a peça, eles pagavam a produção e fazia a peça em Santo André, no Teatro Municipal, né? Então... Esse trabalho era muito importante para que nós pudéssemos realizar o nosso trabalho. Entendeu? E a internet, a televisão, quando entrou a televisão, ela evoluiu bastante, sabe? A Globo veio crescendo. Pô, a gente fazia com câmera que tinha... O cara virava a manivela assim para dar o close, tinha três lentes, né? Hoje não, hoje é um botãozinho que você tem, foi evoluindo. Quando eu fiz a Terra Prometida, quando fizeram a abertura do Mar Morto, né, cara, aquilo foi era assim, caminhões assim de água, sabe? Umas caixas d'água imensas que parecia aquela coisa do trator que pega o lixo assim, vai levantando. Era uma caixa d'água que levantava. Aí ele jogava, a gente passava, ele jogava água e virava a câmera ao contrário, né? Então, e vieram americanos, sabe, para fazer isso. Aí já nas próximas novelas, eles aprenderam e começaram aqui a própria produção. A equipe começou a fazer por conta, porque foi maravilhoso, em vários outros tinha esses efeitos. Então a televisão evoluiu bastante. Agora a internet, né? Nós estamos na era da internet, então, e agora da inteligência artificial, né? Talvez
Hoje o ator já não tem tanta mais, porque a inteligência pode representar eu, pode ser eu. Sabe, esse que é a nossa grande luta de classe, sabe, que é direitos de imagem, né? Sim. Então, de usar nossas imagens, assim, quantos artistas já foi usada a imagem devidamente, sabe, tem que regulamentar, né, a internet, a IA, né, essas coisas todas. E isso é muito importante para nós, entendeu? Então, isso... E o teatro não muda, ele sempre vai ser eterno. Sabe? Ele é eterno, porque ele não tem técnica. Na televisão e no cinema, o ator, ele é o último. É o primeiro, aliás. É o primeiro. Ele entra em cena, aí acende a luz e tal, monta a luz, aí monta o som, a televisão, aí depois vai para a ilha de edição, aí tem o som, eles mexem na luz e tal. A gente não vê, só vê no ar. Tá certo? E no teatro, não. No teatro, faz a luz, faz o som, agora entra o ator. Ele é o último, então não tem ali como errar. Então ele nunca vai poder ter uma tecnologia que substitui um ator ao vivo. Nem a internet, nem a inteligência artificial. Pode gravar minha voz, a minha imagem, botar numa TV, sabe? Mas o teatro é ali, naquela caixinha, sabe, maravilhosa. E eu costumo sempre dizer assim, o momento que eu me sinto assim muito perto de Deus é quando eu estou no palco. Que legal. Sabe, eu todas as vezes antes de entrar em cena, eu agradeço a Deus pelo dom que Ele me deu. Sabe, essa peça que eu faço, o que eu vim conversando agora no motorista do Uber, o Sérgio, ele falando exatamente sobre isso, sobre as nossas emoções dos atores desta época, né? Não que eu esteja criticando, mas criticando, sabe? Hoje basta você ter 3.000 views, 3.000 seguidores, você faz uma novela. Sabe, lá não, você tinha que ter feito a escola de arte, da arte dramática, ter feito teatro, não sei o quê. O teatro não dá para enganar, entendeu? A televisão errou, volta, começa de novo. Mas isso, o cara que erra muito, não perde tempo, sabe? Então, tem umas compensações assim. Então, fica um pouco dificultoso hoje você fazer arte no nosso país. Verdade. O Raimundo, você falou dessa parte de fé, e eu acho fantástica, assim, porque muitas novelas, a minha mãe é apaixonada pelas produções da Record, né? Uhum. Minha mãe é evangélica e ela sempre assistiu, acompanhou. E assim, a gente vê que montar um personagem bíblico, para quem está assistindo, né? Eu acho que é mais desafiador, porque além talvez o texto que vocês recebam, tem a história, né, dentro da Bíblia, relatada na Bíblia, né? Então, a gente vê lá produções da Record como Gênesis, né? Como José do Egito. A Terra Prometida. Terra Prometida. Foi uma novela que eu fiz um personagem maravilhoso. Incrível. Exatamente. E aí, nos seus desafios lá, é diferente fazer um ator, interpretar um ator que é personagem bíblico do tradicional do dia a dia? Porque, penso eu, né? E você me corrige. Eu acho que também você já veio de um berço evangélico, mas você tinha que estudar um pouco da Bíblia, entender também, né? Não só do texto, é isso? Sim, você está certíssimo. Porque o que a gente tem a história, né? Por exemplo, eu vou falar um pouco da novela que eu fiz, a novela inteira, que era um dos protagonistas da novela, que era o Kemuel, que eu fazia na Terra Prometida. Eu com a Beth Goulart, a Paloma Bernard, sabe? Era um elenco muito legal. E eram grandes atores que faziam vários. Nós tínhamos as tribos, né? As 12 tribos, né? Eu era o líder de uma das tribos, que era Efraim, que era de Josué, que se apaixona pela Aruna, né? E eles... A outra, minha filha, enfim, quem assistiu a novela vai saber. E o que é legal nisso? É porque, como você disse, eu venho de uma família religiosa, né? Desde pequeno, gosto, lia. E quando eu comecei a fazer a novela, não é só a história que tem ele conta uma história, por isso que ficou interessante. É como você escrever uma novela moderna, mas usando as frases da Bíblia. Então, várias frases, muitas coisas que eu falava, era o versículo tal, sabe? Então, não podia mudar, não podia errar. Tinha que fazer exatamente. E quando errava uma palavra ou alguma coisa que a gente trocava, a gente tinha que ir para o estúdio para fazer dublagem. Nossa.
sabe? Eles tiravam a cena, tem esses truques, eles cortavam a cena e só aparecia a minha voz. Aí voltava para depois, quando já continuando certo, tá entendendo? Entendi. Então era muito mais difícil para fazer. Quando eu fiz o Kemuel, minha barba estava aqui, meu cabelo estava aqui. Eu emagreci 25 quilos para fazer o Kemuel, porque eles vivem no deserto 40 anos antes de chegar à Terra Prometida. Claro que eu tinha que entender sobre a tribo que eu fazia. Então, o que eu ia buscar? Na Bíblia. E depois eu gostei tanto que eu fiz um propósito de ler a Bíblia em um ano. Que legal. Acabei o ano passado. Ai. Sabe? Porque essa novela foi uma novela que mudou muito a minha vida. Né? O Kemuel, a Beth, uma atriz maravilhosa, fiz um trabalho incrível com a Rose Bittencourt, que é uma preparadora de atores lá do Rio de Janeiro, maravilhosa, entendeu? Me ajudou muito. Eu e a Beth Goulart, que me ajudou nesse, né? Me apresentou, e eu falei, não, nós vamos fazer. Então foi maravilhoso ter uma pessoa que trabalha com isso, que te dirige, porque a novela não tem muito tempo. O diretor não tem que chegar lá, tem que chegar pronto. O ator tem que chegar pronto. Né? Então, eu fui estudar fora. Fui estudar a Bíblia, fui ler a Bíblia, o que eu tinha que fazer, deixei a barba crescer, sabe? Então, foi um personagem. E magrinho, eu já não sou gordo, né? Imagina eu 25 quilos mais magro aqui. Então, aquela ossão aqui, ficava aqui uma coisa meio estranha, mas funcionou a beça para o personagem. Né? Tanto que o Edir Macedo dizia assim, aquele ator, bota ele em cena. Sabe, uma outra novela que eu fiz também, acontecia isso em Vitória, que eu fazia um cara assim, sabe, um velhinho assim, tudo assim, que tinha um filho, era viúvo, e ele trabalhava no curral. Então são personagens que eu faço muito marcantes que eu fiz lá, né? E esse, o Kemuel, foi o que mais gratificante assim na minha vida que eu fiz. São dois personagens que eu gosto muito, o Kemuel e o Dimas de Sim a Moça. Sabe, são dois personagens assim muito positivos, muito heróicos, né? E isso me deu muito prazer, sabe, de fazer esse personagem. E foi isso aí, sabe, e mudou bastante a minha vida. Sabe, já tinha uma história, não que eu virei evangélico, sim, claro, sabe, mas eu vou à igreja. Ontem eu fui à igreja. Sabe, vou lá rezar, rezo todos os dias, acordo 2 horas da manhã, sabe, que é a hora que está mais tranquilo para falar com os anjos, sabe? Eu tenho essas coisas místicas assim, estudo muito estoicismo, sabe? Então, eu gosto muito dessas coisas antigas, e esses personagens bíblicos são antigos, eu sou fascinado. Eu fiz Gênesis também, um personagem maravilhoso, foi uma participação, eu estava com ferros na perna, sabe? Então foi uma coisa assim muito gratificante fazer essas novelas. E a Record foi o grande momento da Record. Ela achou assim, sabe, ela começou a incomodar a TV Globo, nessa nova fase da TV Globo, e nova fase da internet, começou a pulverizar, né, o público de uma forma geral. Para a internet, os mais jovens iam para a internet e os mais velhos continuaram, e os religiosos muito na Terra Prometida, as novelas da Record. Então eu tive assim, fiz várias novelas, Rei Davi, Os Milagres de Jesus, sabe? Não tem como você não aprender e entender um pouco. Eu sou um ator que gosto de estudar, né, todos os personagens. Então eu tive que estudar para fazer todos esses personagens. E foi gratificante. Depois de uma outra novela que eu fiz, eu estava magrinho, o diretor falou, você vai fazer que era Bela Aventura, né, que era uma novela medieval, não era bíblica, mas era uma novela belíssima que ela fez, que foi em 2017, foi a última novela que eu fiz, a penúltima, a última foi Gênesis, né? E era um personagem fantástico, né? Que eu tinha que ser sabe, um lutador, um cara, sabe, um rei de um país que sai fugido porque ele perde a guerra e sai ele, a mulher e um filho para procurar o filho mais velho, que um outro rei, eu vou lá para esse país. Cara, aí o diretor, o Ivan Zeto, falou assim, você vai fazer um guerreiro? Você tá um bracinho fininho e tal, né? Como assim, cara? Eu falei, poxa, quando é que estreia? Em março. Então tá, deixa comigo. O que eu fiz? Peguei um personal,
que era da minha mulher, tomando aquelas bombas. Aí eu tirei, tinha umas fotos assim, eu nunca tive isso na vida, sabe, com os braços e tal. Eu comecei a tirar e tal. Foi quando eu comecei a fazer a peça com o Eric Johnson. Aí fiquei forte. Aí me apaixonei por academia. Eu não era de academia, me apaixonei pela academia. Então, eu no Rio, ainda aqui em São Paulo não consegui fazer, mas no Rio eu ia todos os dias na academia, porque eu fiz a peça, depois eu tive a pneumonia e não dava para fazer. E foi quando eu sofri o acidente. Então, olha que coisa incrível. Estou falando tudo isso para dizer uma coisa para você. Deus me preparou para isso. Com certeza. Eu ficar forte, e foi aí que eu não amputei a minha perna. Pela minha resistência física e pela minha alimentação que eu estava falando. A gente morre pela boca. Aí a alimentação, ozonioterapia, eu fiz bastante, eu fiz hiperbárica, eu fiquei 10 meses internado no hospital. E estou voltando agora aqui em São Paulo fazendo Aluga-se um Namorado, uma comédia que é um sucesso, casa lotada toda semana. Fizemos no Fernando Torres, 700 lugares ali no Tatuapé, 711 lugares lotados todos os finais de semana a nossa peça. Agora estamos no Shopping Morumbi, sabe, no Multiplan, lotado todo, sexta, sábado e domingo, porque o teatro é menor, então nós abrimos sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Então eu estou muito feliz com tudo isso, essa mudança que veio depois de Quemuel para cá. Perfeito. Ô, Raimundo, Cleve, vou deixar pra você puxar o assunto do acidente depois, tá? Tá bom. Então não guarda aí, que a gente tem que explorar isso daí também. Esse é o X da questão. Esse é. Ô, Raimundo, mas sabe que eu tenho uma dúvida, assim? Sim. Você estava falando de todo esse processo de criação de personagem, que eu acho que dá pra gente explorar bastante também. Como que é? Porque aprende tanto, fica naquela imersão, literalmente, personagem. Como que é pra desligar ali? Acabou a gravação, acabou o teatro, vou pra minha casa, vou tirar o CNPJ e virar pessoa física. Como que é esse processo de desligar o personagem e voltar a ser o Raimundo mesmo? Bom, isso é interessante isso, né? Porque quando a gente entra em cena, sabe, a gente tem que estar bem consciente. Uhum. Eu agradeço a Deus e falo assim, obrigado, Senhor, por ter me dado esse dom. Agora eu estou falando como Gilberto. E quando sai dali, eu sou o Raimundo. Sabe, eu não levo. Tem pessoas que fazem, que não conseguem separar. Eu separo muito bem isso, é bem resolvido isso na minha cabeça, sabe? Quando eu saio de cena, acabou, eu não tenho mais nada. Claro que eu treino e fico falando durante o dia vários textos da minha peça. Sim. Uhum. E da novela que eu estou fazendo, que eu vou... A novela nem tanto, porque a gente acaba de gravar uma novela, as minhas cenas na novela, eu esqueço. Porque eu já tenho que decorar outra por outro dia. É verdade. Então não dá para armazenar tanto. Eu não sou um computador que tem lá um processador, né, que vai... Mas algumas coisas, por uma poesia do Castro Alves, hoje se eu ler ela, eu falo ela inteira, entendeu? Na senzala úmida, estreita, brilha as chamas da candeia. Castro Alves é uma coisa lindíssima da novela. Mas o texto não. Agora, no teatro, eu acabei de falar uma frase aqui que eu falo em cena. Não vou lembrar agora, mas eu uso muito isso, que é uma prática, ele fica em mim. Né? O Gilberto, esse judeu que eu faço, esse pai judeu, ele fica em mim. Então, dá para desligar assim. Tem um ator, o Antunes Filho, dizia assim, que o ator não tem que ficar tomado, ele tem que estar consciente em cena. Né? Você tem que estar para você saber se o amigo errou, sabe, o que você tem que estar ligado na cena ali. Então eu esqueço da minha vida externa dali. Eu sou aquele personagem, vivo aquele personagem naquele momento. Então, acabou, é o Raimundo. Sabe, não levo. Não, se o personagem bebe, eu não vou beber em casa. Se o personagem usa droga, eu não vou usar droga. Sabe, já usei na minha infância, na minha juventude, sabe? Hoje eu estou longe disso, né? E não me arrependo, não. Tudo serviu como experiência, sabe? A vida é assim, é o aprendizado, né? Então isso me deixa bastante seguro hoje. Né? Com a vida que eu levo, com o trabalho que eu faço. Espero que Deus me dê mais força para continuar, sabe, com essa voz, com essa juventude, essa coisa que eu tenho, que eu amo o que eu faço.
Isso aí. É Muito a amor, paixão, paixão. né? É a paixão pelo paixão, que faz, exatamente. O Raimundo, aqui como é que você, cochilo, que você falou? Coxia. A coxia. Os nossos bastidores aqui. Os bastidores, exatamente. Você falou uma coisa bem bacana que eu achei fantástica, que foi no momento que você estava ali no auge, fazer novela, ia fazer peça, novela em Portugal, aconteceu o acidente, né? E eu queria só complementar, você falou de alimentação, você falou que Deus preparou tudo, mas eu imagino como que ficou a sua cabeça num período, sabendo que você estava ali num auge, né, também, vários auges que você viveu, claro, mas você estava no auge de fazer, né, o que você ama fazer lá fora, em Portugal, enfim, e veio o acidente. E você contou para nós que foram 10 meses ali, né, que você ficou internado, várias cirurgias, tudo. E a gente sabe que o ator vive de obras, né, que ele faz, enfim. Nesse momento, no que você pensou assim, naquele momento de dificuldade? No que você, que é um cara já que tem uma religiosidade bacana, o que você pensou assim naquele momento? Olha, eu preciso vencer isso para voltar a trabalhar. Como você contou para nós também que recentemente você voltou a atuar, enfim. No que você se apegou para passar esse momento de adversidade? Puxa vida, foi um momento assim muito difícil na minha vida, né? Eu assim no auge da minha carreira e já quando você chega lá no topo você não tem mais. Então aí você começa, você vai ter você vai ter assim uma planície na vida, né, que a gente chama uma planície superior, que você chegou a fazer tudo que você quis fazer, que você gosta, com 65 anos, 70 anos de idade. Então ali é para você mostrar e usufruir de tudo que você aprendeu nesse seu passado. Meus 57 anos, na época eu tinha 55 anos de teatro, de televisão, de profissão e tal. Então isso tudo começa a rodar na sua cabeça. Foi um acidente muito grave que eu tive, né, de moto, um acidente de moto, e eu fiquei internado 10 meses. E eu fazia uma peça, como eu disse, que eu não viajei até por cá para Portugal para fazer alguns trabalhos lá, porque eu estava fazendo essa peça e o elenco me ajudou muito, principalmente o Eric Johnson. Eu fiquei internado na Unimed lá do Rio de Janeiro, né, quando eu fiquei 10 meses internado. E eu estava fazendo, a gente ia começar a viajar ao Brasil com essa peça, Um Casamento Feliz. A peça lotou em São Paulo, no Teatro Itália, quando nós estreamos, aí fomos para o Rio de Janeiro, lotamos no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro, no teatro, no Shopping da Gávea, foi um sucesso, casa lotada, a gente voltando. Aí vamos fazer a turnê, começamos a turnê por Niterói. Ficamos lá em Niterói, era para ficar uma semana, ficamos 15 dias, e num dia eu saí, fui jogar bola, que eu jogava bola, e sofri o acidente. Aí quando eu fiquei internado, o Eric Johnson fazia aquele popstar na TV Globo, que ele cantava. Uhum. E ele ia todos os dias no hospital me visitar e ia ensaiar. Ele falou pro Boninho, olha, não vou, eu vou lá dar uma força pro meu amigo, porque era para eu voltar. Era simplesmente um acidente de moto, né? O médico, quando me atendeu, falou, não, eu te opero, o acidente foi na segunda, na terça-feira eu estava na Unimed, e ele falou, vou te operar no sábado, né? Trocar o ferro que você tem lá do pronto-socorro e tal e tal. E aí eu falei, tá bom. Mas quando chegou na terça, na quarta, a minha perna já começou a sentir um cheiro de podre. A minha perna começou a necrosar. Nossa. Aí, conclusão, eu perdi 80% de tecido do tornozelo até o joelho, na tíbia. Nossa. Ficou osso, só um osso pendurado por uma carninha. Aí já quando eu saí de lá com aqueles aparelhos que suga, sabe, todos os vírus, toda a carne que tem podre dentro do seu organismo, na perna, né, uma maquininha que ela vai puxando assim, sabe, você vê aquelas coisas descendo, vai lá, tira, troca, não sei o que eles fazem. Mas... Então foi assim, e o Eric me deu todo esse apoio. E o Eric é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa muito querida pela classe artística, e levou, além de eu conhecer, o time jogava a bola em frente, então antes de ir para o futebol, todo mundo ia ali me visitar, a Unimed me tratou muito bem, a Record me deu um apoio muito grande naquele momento e tal. E o que eu tinha? Eu não sentia muito, porque eu sabia que ia voltar. Eu nem ia saber que tinha 10 meses. E isso me deu uma, sabe... Foi crescendo dentro de mim, foi uma força e foi crescendo. Eu falei, não, eu não posso. Aí os médicos falaram, olha, vamos ter que
amputar a perna dele. Eu não fiquei sabendo, falou para minha família. E eu vi que tinha alguma coisa errada, né? Falei, poxa, o que está acontecendo? Tô vendo, a minha mulher estava triste, o Eri chegou lá meio assim, tá? O Eri falou assim, não, você não pode arrancar a perna dele. Ele é um ator, cara, olha aí, como é que ele vai trabalhar? Acabou o sítio do Pica-Pau Amarelo, o Saci. O Eri sempre faz piada e tal. E foi assim, eu tô até emocionado de estar falando isso, né? E isso me deu muita força, sabe? De querer voltar. Então era para fazer repouso, eu fazia repouso. Era para tomar um remédio, tomar remédio de manhã, de madrugada, antibiótico. Tive problema de audição, tomei muito antibiótico. Aí chega um dia os 3 médicos assim que falam assim, olha, não tem jeito. Aí contrataram um cirurgião plástico. Eu fazia 3 cirurgias por semana. Ia para o centro cirúrgico tomar anestesia, fora os antibióticos que eu tomava. Tinha que fazer audiometria para saber se não estava prejudicando a minha audição, que os antibióticos te dão um problema na audição. Então foram muitos problemas. Eu fui indo, falei, não, mas eu vou vencer isso. Eu vou vencer, sabe? Passei Copa do Mundo, passei aniversário lá dentro, a minha mulher comigo, meus amigos me dando força e correndo e tal. E eu consegui superar isso. Eles entraram, os 3 médicos que tinham, o infectologista, a infectologista, o meu clínico geral, o cirurgião plástico e o ortopedista. 2 ortopedistas, um especialista que não era do plano da Unimed, vamos dizer assim. Mas eles foram tão maravilhosos que eles iam lá e dividiam o que eles ganhavam, sabe? Isso é coisa de Deus, gente, sabe? Os caras não cobravam a cirurgia, esses 2 especialistas. Um especialista em tíbia e infectologista. E assim... foi indo. Aí quando eles entraram para dizer que ia amputar a minha perna, a minha energia, essa que vocês viram daqui hora de manhã, ali eles mudaram de ideia. Eles falaram, o meu médico, eu fiquei sabendo isso, quando o meu médico, o meu clínico geral, depois que eu saí do hospital, depois de 4 anos, que eu tirei os ferros da perna, agora vamos fazer os exames normais que eu fazia e tal. Eu sempre fazia exame de sangue, acompanhamento, ainda eu fiquei tomando durante 5 anos antibiótico. Aí ele falou, olha, você é um case da medicina. Foi aí que ele falou, que naquele dia que eles entraram para amputar minha perna. Aí me viram e falei, não vamos fazer isso. Aí eu estou andando hoje com as minhas próprias pernas. Amém. Amém mesmo, não? E é uma resiliência, né? Incrível, né? Porque é até engraçado, a gente recebe vários convidados aqui, Raimundo, que quando eles contam algum momento trágico assim, ou um momento difícil, a gente até brinca, fala assim, parece que foi fácil, né? Vendo vocês contando. Mas nesse momento de fragilidade e resiliência que você teve, como que foi, assim, depois que você passou por tudo isso, a primeira vez que você subiu no palco de teatro mesmo, como que foi essa emoção, você lembra? Foi agora. Agora? Foi no dia 12 de abril, né? Foi quando eu estreiei a minha peça no Fernando Torres, casa lotada. Primeiro me deu isso que está me dando agora. Imagina. Uma tremedeira. Mas é aquela coisa, Senhor, estou aqui. Eu não sou eu sou Gilberto. Entra em cena. Então, sabe, é muito prazeroso fazer o que eu faço, sabe? O artista, sabe? O ator de teatro, o ator. Eu estou falando de artistas, de atores, sabe? Que tem o dom, sabe? Que interpreta, que decora texto, que estuda, né? Então, isso, para mim, é muito importante. E isso que me dá essa força de viver. Sabe? Quando eu falo que quando eu estou no palco, eu estou mais perto de Deus. É a minha vida. Então, isso eu superei, assim, muito... Eu sou muito positivo também, sabe? Então, isso... Eu não sou aquele cara que fica falando coisas negativas, sabe? Critico meus filhos quando fazem isso e tal. E assim foi. E aí eu fiz antes ainda uma participação numa novela que foi muito legal, que a Globo fez. Eu fiz do Templo do Imperador. Eu não andava, ainda estava com os ferros, eles não podiam contratar se acontecesse alguma coisa. E eu falei, pode confiar, se acontecer alguma coisa,
é acidente de trabalho e nada vai acontecer com vocês. Aí o diretor, que era meu amigo, falou, olha, falou e tal. E fiz uma participação lá nos primeiros capítulos, foi gratificante. Aí saiu, né, o jornal Raimundo de Souza volta à TV Globo e não sei o quê. Então, uma participação né, foi maravilhoso, porque a própria imprensa que ia muito lá, me entrevistava, lá no hospital e tudo, eles me deram um apoio muito legal também, né? E aí, quando aconteceu isso, saiu. Raimundo de Souza volta à TV Globo e não sei o quê. E foi na época da pandemia e entrou depois a novela. E aí, a Record viu isso e me chamou para fazer Gênesis. Né? E também ainda eu estava com ferro na perna, né? E barbudo, né? Eu deixei a barba crescer e tal. E foi, né, que eu sabia que ia voltar a fazer. Não sei, alguma coisa. Falou, deixa a barba. E essa barba aqui... essa me deu muita sorte, está um pouco mais escura, é mais branca ainda meu cabelo, mas eu passo um shampoo para tirar aquele brancão, para ficar mais grisalho e tal. Eu me cuido, né? Eu sou artista. Tem que cuidar da imagem, tem que cuidar da imagem. Então isso, sabe, me favoreceu muito. Aí eu fiz esse personagem, fiquei quase 6 meses gravando esse personagem. Sabe, assim, maior cuidado comigo, sabe, pegando na perna, olha, cuida. A minha muleta, eu abandonei a muleta e pegava um cajal, andava com, sabe, foi assim, muito legal. E aí veio a peça. Eu saí daquela peça, eles já tinham comprado passagem, né, Um Casamento Feliz, quando eu terminei de fazer as 2 novelas antes, e eu estava já machucado, essas 2 que eu falei, e agora voltei, depois de 8 anos, a fazer teatro, que é o Aluga-se o Namorado, que é essa emoção que eu senti quando entrei no dia 12 de abril. E sempre sinto isso, sabe? É uma coisa muito forte em mim. Graças a Deus. Amém, amém. Mas eu vejo assim, porque você realmente tem uma energia tua, natural. Você ama o que você faz. E as pessoas, assim, pelo que a gente percebe, tem um respeito muito grande para você. Não só a imprensa, né, mas os amigos, os elencos que você trabalharam. Você deu um exemplo do Eric Johnson, enfim. Eu acho justamente por você ser um ícone em termos assim. Em toda profissão, Raimundo, acredito eu, que quando a pessoa ama o que faz, ela entrega o excelente. Né? Ela entrega o básico. Então, acho que isso caracteriza muito para você. Só que antes aqui, novamente, eu vou usar os bastidores, né? A coxia que ele falou, gostei muito. E ele você falou de um novo projeto teu e que eu gostei muito aqui desse, né? Lógico, tem a sua volta ao teatro, mas você falou que tem um estúdio aqui em São Paulo que você vai gravar, né, algumas cenas interessantes para ajudar as pessoas no dia a dia. E eu achei o projeto fantástico e gostaria que você comentasse um pouco. Tá, com o maior prazer. É assim, eu sempre gostei de ajudar e deixar alguma coisa assim, um legado assim, né? Eu tenho um primo, o João, que ele é muito evangélico. E nós temos o grupo da Grande Família. Aí ele me botou... eu estava lá no grupo e tal, e um dia ele colocou um médico de fitoterapeuta, trabalha com plantas, né? Ele trabalha os remédios manipulados e tal, e ele curou muitas pessoas lá. Eu via no grupo lá, ele botava, ele postava e tal, pessoas com câncer, emagrecimento em 21 dias, mas só com produtos naturais, né? Achei interessante. Como eu tenho esse problema na perna, né, ainda eu faço tratamento, ainda faço ozônio, sabe? A minha alimentação, eu tenho um vírus na perna que está alojado lá e está adormecido. Isso não pode. Se eu cortar a perna, então tem que tomar muito cuidado, né? Essas coisas. Então eu mudei bastante a minha alimentação. E essa pessoa que me ajudou. Né? Então, academia, sabe, andar para circular, eu tenho pressão alta e tal, então eu tenho 73 anos de idade, então eu tinha que, sabe, me preparar para a vida, né? Para a vida. E conheci ele, tive o prazer de conhecer o Dr. Renilson Alves de Jesus, né? Um evangélico adventista. Olha né? só. Olha que coincidência, né? E a gente começou a conversar, e aí a ideia Palhetas Filmes, que é um amigo, que é um produtor aqui na Alameda Franco, pertinho de vocês aqui, que trabalhou na Record Internacional, encontrei com ele em Nova York em alguns momentos e tal, e foi uma coisa assim muito gratificante. Aí eu falei, poxa, eu tenho um projeto assim e tal. Aí ele falou, poxa, vamos fazer. Aí levei lá, e esse é o projeto. Então nós vamos fazer um projeto que é sobre alimentação,
né? Com ervas. Né? Você não 100% porque você não pode viver, você tem que fazer o feijão, mas é feijão, entendeu? É o feijão, é o arroz, essas coisas todas, isso é muito importante. E o café da manhã, por exemplo, eu dei um exemplo lá para você, né? Aí tem uma cena do café da manhã. O café da manhã, acho que é a refeição mais importante. Você passa a noite inteira, o seu organismo, ele consumiu tudo aquilo que você comeu durante o dia, né? As proteínas, se você botou proteína, ou as gorduras trans, essas coisas todas, e vai acumulando. Então, o que tem que fazer? Você tem a hora que você acorda, você tem que se alimentar bem, né? Aí ele tá lá a família comendo pão, manteiga, tem gente que bota bacon no ovo, essas coisas todas. Então, isso não é uma coisa que é bom para a saúde. Então, para a cena e fala assim, o que está de errado aí? Aí entra o fitoterapeuta e fala, olha, isso aqui você não pode comer porque te causa isso, tal, na sua saúde. Coma como nordestino, né? Coma mandioca, coma aipins, coma cará no café da manhã, sabe? Muitas frutas. Aí não mistura, aí ele dá uma aula assim, não mistura as frutas certas que você tem que comer. Não pode ser fazer uma vitamina com várias, sabe? Cara, vira uma química. É? Então, se você pega a fruta, o mamão com banana, tudo bem, sabe? Mas se você põe uma laranja, é cítrico, sabe? Então, essa educação alimentar, que é uma educação alimentar popular. Com certeza. É mais barato e tal. E é isso que eu quero fazer. Mas o legal disso que eu vejo é que hoje assim, a gente escuta muita orientação em alimentação, tudo, e pouca prática. E eu sou muito visual, e eu acredito que muitos brasileiros são visuais, né? De olhar uma cena. Então você vê uma cena, né? Tá lá todo mundo tomando café, a família, né? Que é o cotidiano, o dia a dia. Aí o médico vem e fala assim: olha, você tá comendo isso aqui. Eu acho que isso, por interpretação, Raimundo, eu acho que as pessoas memorizam melhor. Com certeza. É a minha forma de ver, assim, porque às vezes você tem lá, você pega uma receita do médico, você olha os 2, 3 primeiros dias, depois você já esquece, né? Exatamente. E quando você aprende no visual... Imagem, exatamente. Então acho que é um projeto fantástico. É isso aí. E ele vai ter só 10 minutos, de 8 a 10 minutos, não vai ter mais do que isso. Então você corta lá, por exemplo, você está lá na mesa tomando um café, aí você... Olha, o que seria bom? A mandioca. Aí você vai cortar para um cara lá no meio de uma plantação arrancando a mandioca. Olha, isso aqui vem da terra. Perfeito. Sabe? Eu fiquei 40 anos numa cena que eu vou falar. Eu fiquei 40 anos lá no deserto comendo maná, que é isso. Agora, viu? Agora eu quero deixar pro Raimundo aqui um pensamento, tá? Você não vai abrir esse projeto só para a saúde, né? Acho que a gente pode fazer isso para educação financeira, né? Com certeza. Olha só. Não, e aí... chamou na xixa, chamou na xixa. Com certeza, porque o que ele tem? Ele é farmacêutico também. Legal. Então, esse remédio que curou a minha... Eu tive a pneumonia nessa peça que eu estou fazendo aqui. Eu fiquei 45 dias fazendo a peça com pneumonia, né? Aí ele me deu um xarope que em 10 dias acabou. Tinha tomado tantos remédios, sabe? Então nós vamos ter as condições de estar oferecendo esses produtos para as pessoas, né? Então isso é um comércio? Porque não dá, é um trabalho que nós temos, entendeu? Ele estudou para fazer isso, ele fez a faculdade dele, gastou tempo para fazer os produtos, então, e para salvar vidas. E não é só para emagrecer, não, é câncer, é diabetes, sabe? É para tudo, é para pressão alta. Perfeito. Sabe? São remédios naturais. Ele chegou para mim e falou assim: olha, viva comendo como um nordestino. Coma cará de manhã, sabe? Aipim, sabe? Sem fermentado, essas coisas, sabe? Bota vitamina no seu organismo. Cara, e isso me melhorou muito a minha vida, mudou a minha vida, o Dr. Renilson. Então esse é o projeto que eu vou fazer. E você, claro, eu acho que essa é a troca da vida, né? Essa é a troca da vida. Os encontros, Os né? encontros da vida, nada é por acaso, Com eu certeza. costumo dizer. Não. Olha, para eu chegar hoje aqui... Foi uma viagem. Foi uma viagem. Literalmente. Sabe, tinha gente que falava assim, a minha empresária falava: eu te falei para você não fazer. Não, cara, mas olha, eu vou fazer. Eu prometi para o Caetano, sabe? Eu não conheço os apresentadores, não vou prejudicar para dizer assim, eu não vou. Eu saí, eu estava gravando em Campinas, sabe? Cheguei aqui às 4 da manhã e estou aqui.
E a gente agradece E não muito cheguei sua atrasado presença. porque eu quis. Eu não conseguia, lá da Zona Norte até o centro, Uber e 99 para me buscar. Era muito barato pelo trânsito que eles... O tempo que eles iam ficar no trânsito. Agora, o táxi era R$150, R$130, tá entendendo? E o Uber... Cara, tem que agradecer as pessoas. O Uber que tem o 90... Eu não estou fazendo propaganda, não. Sabe por quê? Por causa da minha perna, eu uso muito. Perfeito. Eu não posso dirigir ainda, né? Eu tenho sapato com 5 centímetros, né? Eu perdi 10 e ganhei 5, né? Eu recuperei com tratamento e tudo, eu recuperei. Tenho 5 centímetros a menos, sabe? Então, eu sou muito feliz, cara, sabe? E fazendo esse projeto, vou ficar mais feliz ainda. Por quê? Porque hoje o artista brasileiro, o ator brasileiro, o etarismo está muito sério no nosso país. Sabe, o desrespeito por esses grandes atores que você citou aqui, sabe, é muito grande. Sabe, é muito grande em termos de direitos autorais. O público não sabe por quê. As emissoras não divulgam isso. Sabe, não divulga que elas não nos pagam os direitos autorais. Eles não vão falar, eu não pago direitos autorais para o Raimundo quando passa no meu, sabe, no Globoplay, sabe, na Amazon. Sabe, a gente não ganha direitos autorais. Passa meu filme, acabou de passar um filme meu, ganhei vários prêmios, O Horizonte, sabe, estava na Amazon, eles ganham, eu não ganho nada. Aí pega uma novela que eu fiz há 30 anos atrás, bota num stream desses, entendeu? E a gente não ganha. Agora não tem mais, não vale a pena ver de novo. A gente bota poucas novelas, botam mais no Globoplay. É verdade. Então, por que não? Eles ganham em cima dos artistas? Por que o artista não ganha os direitos de imagem? Verdade. Sabe, Kleber? Sabe? Então, isso é muito sério. É evolução. Porque a televisão, o ator é muito romântico, sabe? Ele é muito... Oi, tudo bem, sabe? E eles não são empresários. Eles são empresários. Então, eles estavam nas feiras das câmeras, o que ia acontecer nos Estados Unidos, o que ia acontecer, sabe? Viajavam o mundo, tinham pessoas especializadas só para essas viagens, conhecer, e sabia que vinha a internet. A gente assinava contratos, sabe? Que a gente só... que quando entrar na internet, a gente... De outra mídia que não fosse a TV, a gente não ganharia nada. Eles já sabiam que ia entrar, então começaram a botar isso nos nossos contratos. A gente abrir mão dos direitos de imagem. Isso é muito grave. Sabe, hoje vem aqui a Netflix, essas empresas, ganham assim milhões, bilhões de reais em cima dos... O Brasil, os brasileiros, são os quatro consumidores de streams no mundo. Então você imagina quanto essas empresas ganham. Não tem problema, pode ganhar, deve ganhar, claro, sim. Claro. Mas, poxa vida, vamos dividir. Quem é que dá, quem é que valoriza a imagem dele? É o artista. Sem dúvida. Sabe, o público não vai ver porque é a Netflix, não, vai ver porque tá a minha novela lá, tá o Antônio Fagundes lá, tá a Fernanda Montenegro com os filmes dela lá. Você tá entendendo? Então, cara, tem que valorizar esses atores. Então, isso é muito... Quem abriu a televisão, quem formou a televisão foram os artistas, os atores. Sim. Na pandemia, quem cuidou do povo brasileiro no mundo foram os artistas. Você ficava vendo... Esse meu motorista que me trouxe aqui hoje, ele falou, na pandemia eu vi muitas suas novelas. Quando eu sofri meu acidente lá atrás, eu via muitas suas novelas, entendeu? E o que salva? O que estimula essa pessoa em casa? Somos nós. Com certeza. É o programa de vocês, o X da Questão, não tem que eu vou assistir. Você entendeu? Então, isso tem que ser repensado, tem que ser mais humanizado, sabe? E isso é uma coisa que me deixa triste. Então, eu estou montando esse programa porque eu sei que dificilmente eu vou fazer um grande personagem, mesmo porque eles não querem pagar o valor que eu mereço, mas vai pagar um ator jovem que aceita fazer por 3, 4, 5 mil reais. Mas vai dar o resultado que nós dávamos... Não estou criticando, não. Mas acho que tem que ser uma coisa séria. Tá? Isso é. E vocês, sabe, que estão nos assistindo, pensa nisso. Procurem saber. Os artistas brasileiros, tem gente que passa fome com novelas no ar. É verdade. Sabe? É muito triste isso. A falta de respeito com... Não é nem o artista, com o ser humano. Um funcionário, um empregado. Nós somos empregados. Então, esse meu projeto...
é para não depender disso. O meu teatro é para não depender disso. Vou produzir cinema, sabe? Para fazer, eu tenho uns 3, 4. Tem um projeto que eu faço que é sobre bitcoins. Nossa! Olha aí. Art DeFi. Aí. Sabe? Então é uma coisa que a gente pode conversar muito sobre isso. Por isso que eu digo, nada é por acaso. Se eu passei tudo isso que eu passei para chegar aqui, é porque eu tinha que isso passar e estar aqui na felicidade. Aqui olha que proposta maravilhosa. Olha como a gente está trocando. Com certeza. E isso você ganha, eu ganho, todos nós ganhamos. A qualidade para eles vai ser melhor, nós vamos estar mais felizes trabalhando. Cara, você está trabalhando e ganhando dinheiro e pagando as suas contas e comendo. Quem é que não é feliz assim? Com certeza. E com propósito, isso com mesmo. propósito. E eu quero reforçar o que o Raimundo falou, porque eu também vejo assim, eu sou apaixonado, eu gosto, como eu falei para você, eu gosto muito de teatro, assistir peças de teatro, cinema, séries, né, que hoje está muito no streaming. Sim. E eu gosto mesmo de assistir. Que é ótimo. E assim, quando você vê os atores da atualidade, tem mais um ponto que eu acho que você não abordou, que é importante falar. Os atores hoje, que você disse que fazem por um valor menor, aprendeu com vocês. Com certeza. Né? Então, assim, vocês são realmente a escola, a faculdade que ao longo do tempo deu a vida, né, à dramaturgia brasileira. Então, nada mais que justo. Eu vejo assim, eu tenho um livro que eu trouxe de presente para você que eu escrevi em 2013. Do mercado financeiro. E esse livro, o Raimundo, eu acredito que a obra de você escrever um livro, e hoje o brasileiro lê muito menos do que assiste, né, dramaturgia, séries, enfim. Então nada mais justo, no meu modo de ver, que até hoje, às vezes eu nem imagino vender alguns livros lá, a editora me paga. Então eu acho que é justo também pela obra que vocês construíram, né? Então, se foi realmente para um streaming, para um aplicativo que seja, vocês receberem. Até porque toda a construção, né? Os primeiros tijolos quem colocou lá foram vocês. Então, nada mais que justo, né? A gente vê aí o Brasil ganhou no Oscar com Ainda Estou Aqui, e você vê a Fernanda Montenegro. Né? E Portanto, também então, assim, o nome dele, que ganhou agora na França também de melhor ator. Wagner Moura. Sabe, então o artista brasileiro tem o mesmo valor e a mesma qualidade, ou melhor, do que quando vinha assim, da Argentina, sempre vinha gente do México para ver as nossas novelas aqui, os atores de lá, eles choravam, irmão, só que via a gente decorando aquilo, tinha ponto, sabe? Então o ator brasileiro é tão talentoso quanto qualquer outro no mundo, tá? É a prova. Concordo. Você está entendendo? Então, por que não ter esse respeito que eles têm? Sabe? Então, daí tem outras coisas que a gente pode conversar depois num café. A classe também não foi muito unida, sabe? Tem tudo isso. E como você disse, que um ensina o outro. Eu aprendi na época com Fernanda Montenegro, com Zimbisky, com Cleide Diáconis, com Cacilda Becker, sabe? Com Cláudio Correia Castro, com Armando Bogos, sabe? Eu trabalhava com essas pessoas. E eu era jovem, né? Eu era o caçula. Hoje eu sou o mais velho. Né? Eu fiz as Alex Comadre de Windsor com Maria de la Costa, um Shakespeare. Eu tinha 19 anos. Ali no Teatro Maria de la Costa, com a Maria de la Costa. E eu fazia o galanzinho, o Fenton, né, que era o Romeu e Julieta de Shakespeare. Toda a peça que tem o Romeu e Julieta eu fazia. E era um Shakespeare. Com Yolanda Cardoso, com Fernando Baleroni, sabe, Zanoni Ferriti, Ronaldo Ciambrone, Sandro Polônio, o marido. Então isso era uma escola para mim. Trabalhar no TBC com Zimbisky, trabalhar com Ademar Guerra, sabe? Trabalhar com vários atores que nós trabalhávamos na época. Era um aprendizado para mim. Eu me lembro uma vez que eu estava sem voz, vou contar uma historiazinha rapidinho. O Valmor Chagas era muito amigo da Maria de la Costa. E eu estava sem voz. E fiz o espetáculo assim, me arrebentando, graças a Deus pela minha voz possante, e fiz o espetáculo. E iam suspender o espetáculo. Falei, não, vamos fazer. Né? Isso foi em 1972, né? No Maria de la Costa. Aí acabou o espetáculo, falei, puxa vida, quantos anos você tem? Eu falei, tenho 19 anos. Eu falei, puxa vida, você com essa idade é tão bom assim, imagina quando você tiver com 30 anos de carreira. Sabe, isso foi um prêmio para mim, eu lembro até hoje. Sabe, então, por isso que quando eu entro em cena, eu tenho que entrar muito bem. Sabe, eu tenho que estar preparado, sabe?
Tem, sabe, se a gente for contar as histórias aqui, a gente fica, sabe, uma noite inteira contando as histórias. Delícia. Então, é muito gratificante o que você faz. E você não ser respeitado por isso é triste. Sabe, das grandes, não é só no Brasil, as americanas vêm aqui, ganham o nosso dinheirinho, levam lá para fora e não dá nada para o Brasil, não dá nada para a cultura, não dá nada para o cinema, sabe? Leva tudo. Verdade. Não pode. Correto. É uma coisa que é governamental, tem que estar na lei, é isso que a gente está brigando. Né? A PL está lá no Congresso, mas está tendo brigas. Então, sabe, gente, tem que pensar que o cara que está ali, o deputado, o senador, sabe quantas vezes os pais deles, nós não salvamos os pais, sabe, alguém da família que estava vendo a gente, sabe, tem que ter essa... sabe, puxa, como eu tenho saudade do João Saad, sabe, do dono da... Como eu tenho do doutor Roberto Marinho, sabe? Era diferente naquela época fazer televisão. O Silvio Santos, sabe? Eu fazia novelas com ele, sabe? Era outra época. É verdade. Sabe, é muito... Não que o Johnny, sabe? O Johnny tem a mesma escola do pai. Vai ter um evento que era os Eternos Band. São as pessoas que trabalhavam na Bandeirante. Vai ter um evento que ele reuniu todos os atores antigos, pessoas, apresentadores, não sei o quê. Vai ser no dia, acho que 28, não sei quando vai o programa, dia 28 de julho. Agora, é sábado que vem, hoje é... Não, 28 não, 26. 26, segunda-feira. Agora, não é? Sexta-feira, hoje é que dia? Hoje é dia 23, daqui a 3 dias é 25, dia 25, né, de julho. Né? Então vai ter uma festa lá no sábado, vai ser sábado, 27, dia 26. Dia 26 de julho, eles vão fazer no sábado de manhã, depois eu vou direto para o teatro, lá recebendo, eu trabalhei lá em 1979. Né? Nunca mais voltei lá. Depois fiz 3, 4 novelas lá, Ninho da Serpente, Rosa Baiana, né? Maçã do Amor. E depois que eu fui para o SBT, aí depois eu fiz Meus Filhos, Minha Vida, que está até hoje na Itália, em cartaz, vendendo CDs, DVDs de nós atores, e a gente não ganha nada. A gente está brigando na justiça, sabe, eles ganham lá e o SBT dizia que era pirataria. Na época não tinha como fazer isso, entendeu? Eles venderam a novela, os caras gravaram e está lá. Até hoje, nós estamos aqui hoje, em 2025, está lá. Pronto, desabafo. Que bom, excelente. Bom, um desabafo muito bom mesmo. Não, e necessário. Necessário, com pauta certeza. necessária. Mas, Raimundo, agora é o momento do nosso bate-bola. Tá bom? Valeu, bora. Então eu vou perguntar e aquela resposta rápida, tá bom? Vamos lá. Um parceiro de cena inesquecível. O Eddie Johnson. Uma mania de bastidor. É fazer sempre o meu... eu te amo, sinto muito, muito obrigado, sinto muito. O Ho'oponopono. E agora, isso aqui, eu vou até pegar isso aqui, Cleber, porque isso aqui eu acho que pode até ser um pouquinho maior, porque vale a pena a gente escutar. Um conselho para atores iniciantes. Cara, não existe ator se não estudar. Não pense você que você entrando na internet, você tendo aí 2 mil seguidores, 2 milhões de seguidores, você vai fazer uma novela. Se prepara. Para tudo a gente tem que... Para ser médico você tem que estudar, para ser dentista para ser advogado você tem, para trabalhar com finanças você tem que estudar. Então por que para ser ator você acha que você... Não. Então o ator tem que ser lapidado, ele tem que criar, ele tem que mostrar a emoção. Uma das coisas que eu vou falar, isso que eu vim agora falando sobre isso, que ele falava assim, quando eu via vocês, os atores antigos choravam, fazia a gente chorar. Sabe, não? É decoreba, decora texto. É chato assistir novela hoje. Sabe, eu ouvi hoje do Sérgio, o motorista do Uber que me trouxe até aqui. Sabe, eu falei, puxa, não sei se eu fico feliz ou triste. Claro que eu fico triste. Sabe, porque você vê tirando lugar de... Não é que não tem gente talentosa jovem, tem muitos talentosos, entendeu? Mas se você tem 2 milhões de seguidores, te dão preferência do que o talento. Então isso é a culpa da grande mídia, essas coisas todas. Então tem que repensar um pouco nisso, sabe? É isso. Estudar. Então bora lá. Uma frase que te move. Puxa vida, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que ainda te emociona em cena? O que emociona é quando eu vejo a plateia aplaudindo, dando risada e saindo feliz, dizendo que peça maravilhosa. Isso acontece em Aluga-se um Namorado. Marqueteiro, ele é marqueteiro também.
Paixão do Raimundo fora dos palcos. Qual que é a sua paixão fora Meus dos palcos? netos, Ai, que bonito. a minha cachorrinha, meu gato, É a melhor parte. meu gatinho de 4 patas. E um conselho que daria ao Raimundo quando você iniciou sua carreira? Olha, Raimundo, tenha mais paciência. Seja mais ponderado. Não responda tudo em cima. Pensa antes de falar besteira. Ai, Legal. Cleve. Show, Nossa, Raimundo, muito obrigado. Que delícia ter você aqui com a gente. Sério, é uma honra, um prazer te ouvir. Não só sobre sua carreira, mas principalmente sobre sua vida. E a gente não se engana, né? Quer dizer, a gente pode até enganar as pessoas, mas energia não engana. Não engana, né? E a sua energia, quando você entrou aqui, ali, na coxinha, ali fora, preencheu a gente. E quando você falou, tenho 70 e tantos anos, não é, Cleve? A gente ficou assim, porque você é muito jovem. E é isso que você falou, você é otimista, positivo. Muito gostoso ter você com a gente, de coração. Obrigada. Verdade. Muito obrigado, eu estou emocionado com você. Mas assim, é para se emocionar mesmo, porque assim, eu particularmente conheci o Raimundo da TV, né? O Raimundo no teatro. Mas assim, te conhecer pessoalmente hoje foi uma honra de verdade para nós. Nossa, o que você disse obrigado. ali de todas as diversidades que você teve para chegar aqui, enfim. Mas que bom que você veio, porque eu acredito assim, você deu uma aula para nós hoje, né, da parte principalmente de tudo, né, da sua profissão, da sua história de vida, da sua energia que você tem até hoje, né? Uma força. Parece que você você tá vivendo assim o auge da tua carreira com os 20 anos, né, dos 19 que você falou aí. Então você transmite muito isso para as pessoas, né, com energia, querendo produzir, fazer novos projetos. E a gente fica muito feliz mesmo por você ter vindo. Por você ter aceito o convite de estar com a gente aqui. Eu também. Muito obrigado mesmo. Então agora é o momento de você deixar a sua mensagem final e as pessoas que querem seguir o Raimundo, que está nos assistindo. Tá ótimo. Olha, o que eu digo para vocês, assim, olha, a gente tem que ter muita paciência hoje. São muitas informações que nós temos de internet, sabe? Eu acho que você tem que focar muito na sua vida, no que você quer para você, o que você quer para sua família. E vai em frente, sem procrastinar. Sabe, faça o que você tem vontade de fazer. E a sua vida passada que seja de experiência para o seu presente. Porque tem que viver o presente. Porque o futuro só ele sabe. Então essa é a minha mensagem para vocês. E qual foi a outra? O seu contato, quem quiser. O meu contato é simples. Raimundo. É Raimundo, é super simples. Raimundo de Souza. É Raimundo com Y e Souza com Z. Perfeito. Maravilhoso, né, Liana? Maravilhoso, Cleve. Assim, eu tô extasiada. Eu Dá também. vontade de falar mais ainda, né? Dá. Enfim. Olha, Mas que bom ter você conosco e volto a reforçar o recado lá da Liana no começo. Pessoal, faça a sua inscrição no canal do YouTube para receber os alertas de novo episódio. Compartilhe. Poxa, um episódio como esse aqui, você tem que mandar para sua mãe, para seus amigos, familiares, porque assim, realmente já impactou você. Você deve ter, com certeza, uma história, uma experiência bacana que você viveu aqui. Então impactou você, transmita. Conhecimento deve ser transmitido. Faz bem para você, faz bem para várias outras pessoas. E nós encerramos mais essa edição esperando você no nosso próximo episódio do X da Questão. Até lá.